Olá, pessoal, começando mais um Rádio Opinião, entrevista FAPEMA, hoje falando, além de ser ciência, falar de tecnologia, falar de nanosatélites, isso tudo desenvolvido aqui no âmbito da Universidade Federal do Maranhão. Para isso, a gente recebe o professor Dr. Carlos Brito, ele é coordenador e também professor do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do Maranhão. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos começar falando sobre nanosatélites. O que é um nanosatélite, né? Facilmente a gente imagina a coisa, mas ela não é tão simples assim, né? Então, nanosatélites é uma categoria, né, dos satélites hoje em dia. Ele segue um padrão, esse padrão está relacionado ao peso dele, à massa. Então, apesar do nome nano, parece que ele é muito pequeno, né, mas isso varia demais. E para ter uma base, os nanosatélites são considerados aqueles satélites que têm até 10 quilos de peso, né? Então, estão dentro de uma categoria maior que a gente chama de small sats, que são pequenos satélites, que podem pesar até 100 quilos. E os nanosatélites, eles trazem uma vantagem porque, por exemplo, dentro ainda da categoria de nanosatélites, nós podemos trabalhar com CubeSats. CubeSats são satélites ainda menores, né, que podem pesar até 1 quilo, e com isso você tem a possibilidade de trabalhar todos os sistemas de satélites dentro de uma academia, por exemplo. Isso facilita demais você passar esses conceitos de forma prática para os nossos alunos. Maravilha. Ele é pequeno, o CubeSat? CubeSat. CubeSat, né, que é o termo em inglês, né? Isso. Então, a gente fica se perguntando, né, como um objeto, né, um aparato tão pequeno, e a gente, claro, né, pensa que a resistência do ar, enfim, as condições atmosféricas, né, elas são muito severas, né? Então, assim, é um equipamento que deve ser bastante protegido, e como é que ele não se desfaz, né, em todo esse processo? Enfim, ele é reaproveitado, e quais são as informações que são captadas através dessa tecnologia? Então, a parte hardware do nanosatélite, de um CubeSat, por exemplo, ele precisa ser feito por componentes apropriados para o espaço. A gente está falando de condições ambientais totalmente adversas do que nós vivemos aqui no nosso meio ambiente. Então, é desde temperaturas mais elevadas, a questão do próprio vácuo que existe no espaço, né? A questão do arrasto, enfim, vários fenômenos que acontecem que a gente não tem essa experiência, né? E por isso mesmo, esses componentes eletrônicos que fazem a parte do hardware desses nanosatélites, eles têm que ser apropriados para isso. Então, geralmente, muitos deles passam por algum tipo de tratamento, são componentes que têm um pouco mais de resistência para esses ambientes, que o pessoal chama até de hard, né? Ou seja, são componentes resistentes à radiação, né, também, e dessa forma você consegue construir, né, esses componentes e desenvolver todos esses sistemas a partir de então que possam estar operando no espaço. Então, é um tipo de tecnologia, né, que apesar de chamarem de COTS, ou seja, ela se popularizou porque você teve uma miniaturização da eletrônica, né, então muitos componentes foram reduzidos. Isso possibilitou com que você fizesse satélites cada vez menores. Compactos, né? Então, por conta disso, a gente consegue ter essa facilidade, digamos assim, né, que não se tinha até uns 20, 30 anos atrás, de conseguir esses componentes. Não são tão fáceis assim, né, na verdade, de conseguir, mas enfim, você encontra ainda no mercado e você consegue montar seus kits, montar seus satélites dessa forma. O que significa o termo arrasto? Tá, o arrasto ele é justamente provocado durante o percurso da órbita de um satélite, né? Satélites que estão em baixa órbita geralmente estão sujeitos ao arrasto atmosférico, né? E isso aí é tipo como se fosse um atrito, né, do ambiente. Apesar dele estar ali num vácuo, né, bem num vácuo ainda, então ele ainda está um pouco sob os efeitos do ambiente terrestre. Então, ele pode esquentar devido às passagens relacionadas ao período do Sol, né? Ou seja, geralmente no espaço
espaço, isso eleva as temperaturas até um pouco mais acima de 50 graus Celsius, né? E quando ele pega, por exemplo, uma sombra da Terra, isso aí já baixa a menos 50, pode chegar até Uma menos variação 30, muito grande, né? uma variação muito grande. Então você vê que aí, de fato, os componentes eles precisam ter bastante resistência a esses ciclos térmicos que acontecem, né? Maravilha. Professor, e sobre as informações que esses aparelhos, né, essas tecnologias, elas são voltadas, né, para pegar que tipo de informação? O que que a gente está captando, né? O que está produzindo, né, ajudando a produzir de científico, de informação, com esses lançamentos, com essas tentativas também, vamos falar daqui a pouquinho sobre as mais recentes, no espaço. Então, os satélites, em geral, eles têm diversos tipos de aplicação hoje. Então, toda a nossa vida moderna é baseada em diversos tipos de serviços que são atendidos por esses satélites. Desde planejamento de cidades até a entrega de um alimento que você pede, né, por aplicativo. Tudo isso são serviços propiciados por satélites. Então, você pode ter desde monitoramento ambiental, monitoramento de embarcações, como é o caso de uma das nossas missões, né, que nós propusemos aqui num de nossos projetos, monitoramento de queimadas, enfim, diversos tipos de ocasiões que o satélite pode prestar, principalmente quando você trata de regiões de difícil acesso, o satélite pode estar ali presente, executando aquele tipo de tarefa. Então, eles são muito úteis para isso, né, a nível científico, principalmente para investigações, às vezes em regiões muito remotas e que de difícil acesso para você, de fato, levar algum tipo de equipamento até lá. Então, você, por cima, né, por alto, você consegue, utilizando técnicas que a gente chama de sensoriamento remoto, conseguir esses dados e, dessa forma, fazer as análises de onde você estiver. Nós estamos conversando com o professor Carlos Brito, coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do Maranhão. Estamos falando aqui sobre os nanosatélites. Vamos falar agora sobre essas tentativas, né, que estão dentro desse calendário, né, que ele se estende aí, né, para fazer esses lançamentos, lançar esses aparatos no espaço. Tivemos esse bem recente aqui no CLA e um outro também na Índia, se não me engano, que, enfim, os dois eles não resultaram ali, digamos, né, naquela coisa perfeita, enfim, mas existe um ensinamento tirado disso tudo e posto em prática também, isso resulta em, digamos ali, conhecimento acima de tudo, né, para que cheguemos, né, bem próximo, né, e finalmente lançar e ele orbitar, enfim, pegar essas informações e ter ele de volta, né? Sim. Então, o ciclo completo espacial nós não conseguimos ter agora por conta desses lançamentos que aconteceu, né? Eu estou falando especificamente do lançamento feito pela Innospace, lá em Alcântara, e do lançamento feito pelo PSLV, que é um foguete indiano, né, da base de Satish Dhawan, lá na ISRO, que é a Agência Espacial da Índia. O que acontece? Quando você coloca uma carga útil, que é como eles chamam os satélites em geral, que vão nesses foguetes, você está assumindo um risco. Esse risco é justamente de sua carga não acontecer dela ser inserida em órbita como você esperava, e por diversos fatores. A questão é que, no caso da Innospace, nós já tínhamos ideia desse risco, por se tratar de um primeiro foguete daquele modelo que estava sendo lançado dessa empresa sul-coreana. No entanto, mesmo tendo ideia desse risco, resolvemos, né, de fato, colocar, porque era uma oportunidade, né, de participar não só desse evento, que é muito significativo para o nosso estado, né, mas também de adquirir o conhecimento de como fazer a integração no foguete. Então, nós estivemos lá no CLA, entramos numa sala preparada para isso, totalmente especial, né, o que eles chamam de sala limpa, e lá, de fato, acompanhamos todo o processo e participamos do processo de integrar o nosso satélite dentro do Deployer, que é um dispositivo que faz a inserção, né, e depois desse Deployer ser integrado na coifa do foguete. Então, foram conhecimentos que nós adquirimos ali na prática e que podemos vivenciar graças a essa oportunidade que a Innospace nos deu.
Tá? Infelizmente, o foguete teve o problema, ainda não temos, tanto da Índia quanto da Innospace, não temos ainda um relatório técnico final, né, sobre as causas dos dois acidentes. Né? No caso da Índia, para nós foi um pouco mais, nos deixou um pouco mais abalados. Por quê? Porque o PSLV já é um foguete que tem um histórico de voo. Isso significa o quê? Era um foguete que já tinha mais de 60 lançamentos com sucesso. Né? Então, ele havia falhado antes, no ano passado, acredito, se não me falha a memória, em março de 2025, e a gente achava que o problema que tinha acontecido antes tinha sido resolvido. Né? Mas também foi a primeira vez que estivemos em um lançamento com um aparato? Internacional, sim. Foi a primeira vez, né? Nunca antes, a gente, aqui no Maranhão, foi feito um satélite para ser lançado em um foguete internacional, né? Também lá fora, tudo mais. Então, essa foi a primeira vez. E esse foguete do PSLV, ele já tinha lançado antes um satélite brasileiro, que foi a Amazônia 1. Então, a gente estava muito confiante que ia dar certo. Né? Mas, enfim, são coisas que acontecem e em breve a gente deve ter um relatório falando um pouquinho o que aconteceu daquilo, porque, de fato, o foguete subiu, ele chegou até a execução do terceiro estágio dele. O problema foi do terceiro estágio para o quarto estágio. O quarto estágio faltava muito pouco, né, de altitude. Ele estava a 300 e poucos quilômetros de altitude, ele ia chegar a 500 e ia fazer a abertura dos satélites. Que seria a inserção, né? Mas nesse percurso aconteceu que ele saiu do trajeto dele, começou a rodopiar, né, o terceiro estágio, então a gente não sabe por que isso aconteceu. Né? Mas enfim, a gente está aguardando então algum relatório e depois disso a gente vai verificar o que a gente pode fazer. Maravilha, é bom saber disso tudo, né? Em detalhes, né? Mais detalhes. E o que está acontecendo aqui no âmbito da Universidade Federal do Maranhão e especificamente no curso de Engenharia Aeroespacial. Professor, muito obrigado pelas suas informações. Acabei de conversar aqui com o professor Carlos Brito, que é coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial da UFMA, falando de todas essas iniciativas, né, que lançam a gente também ao espaço, porque a gente fica imaginando uma série de coisas, isso alimenta bastante, e alunos, né, enfim, pessoas que daqui a algum tempo, né, serão grandes cientistas, e a gente com certeza vai ver nomes daqui do Maranhão no hall, né, da engenharia aeroespacial, quem sabe até do mundo, né? Professor, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a atenção de vocês. E agradecemos vocês também que acompanharam a gente até aqui no Rádio Opinião Entrevista FAPEMA. A gente volta em outra oportunidade, claro, falando sobre ciência, consulte, né? Enfim, visite o nosso site www.universidadefm.ufma.br, tem muita produção científica por lá. Até a próxima. E assim a gente finaliza a edição desta quarta-feira do Jornal Rádio Universidade, prometendo voltar amanhã com mais informações. Quer ver, rever? É só ir lá no nosso site, www.universidadefm.ufma.br, diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Amanhã a gente volta com mais informações, portanto, agora Janaíne Serra assume o Sessão das 8, muita música boa e também muita ciência com Rádio Ciência. Até amanhã. YC626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.